Olá, estamos aqui com mais um episódio de Quem é Mais Fã, o game show que vai testar se você é um fã de verdade. Lembrando que esse é um programa da Free Speech TV que faz parte da Agência Experimental de Comunicação da UX. Para o programa de hoje, escolhemos como tema um dos jogos mais populares do mundo. O sucesso é tanto que conta com mais de 100 milhões de players, World of Warcraft. Para vocês terem uma ideia do sucesso, em junho o universo de WoW também será lançado nas telas de cinema. E assim como no filme, o jogo é dividido em duas facções, a Horda e a Aliança. Por isso escolhemos para o duelo de hoje representantes de times diferentes. À nossa direita temos Fausto Carnini, estudante de Publicidade e Propaganda da UX e que joga pela Aliança. Seja bem-vindo, Fausto, e obrigado por aceitar o convite. E conta aí pra gente como que você conheceu o WoW e há quanto tempo tu joga? Então, eu conheço Warcraft desde que eu sou bem criança. Meus irmãos mais velhos jogavam Warcraft 2 há bastante tempo atrás. Aí então eles me botavam pra jogar com eles, que é um jogo de estratégia, de RTS. Aí quando saiu o 3 eu já era mais velhinho, comecei a gostar bastante e fiquei sabendo que eles iam fazer um MMORPG, que na época era um tipo de jogo que estava ficando bem famoso. E aí, vontade sempre tive, uma hora acabei que eu comecei a jogar e não parei mais. Legal. E à nossa esquerda apresentamos o Rodolfo D'Alegrare, formado em Direito e que está aqui para defender a Horda. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. E conta pra gente também como é que tu teve esse primeiro contato com o World of Warcraft. Eu comecei de forma parecida com ele. Eu comecei com o Warcraft, daí eu conheci o Warcraft 3 primeiro, eu joguei, eu amei a história, e pra conhecer melhor eu acabei jogando o 1 e o 2. E da mesma forma eu fiquei sabendo que iam fazer um MMO, e era algo que estava explodindo naquela época, e eu comecei a jogar. Não logo no começo, porque naquela época era uma coisa muito cara de se fazer, era uma mensalidade muito cara. Mas depois que eu comecei também nunca mais parei. Acho que tanto eu quanto ele jogamos há quase 11 anos já. Mais ou menos. Ah, legal. Faz bastante tempo. Bom, o pessoal que acompanha os programas sabe bem como funciona. Mas para aqueles que não sabem, serão 3 rodadas para os participantes acumularem pontos por meio de respostas e dos melhores argumentos. No fim, quem somar mais pontos ganha. Então vamos ver qual dos dois vai ser o vencedor do nosso programa agora. A primeira rodada vale 60 pontos, 3 questões de 20 pontos cada. Antes de tudo, vamos tirar um para o ímpar para ver quem que começa. Lembrando que quem perder será o primeiro a começar. Pode tirar o para o ímpar. Vai. Ímpar. Então quem ganhou foi o Rodolfo e o Fausto começa a rodada. Então vamos para a pergunta. Fausto, por que a Aliança é a melhor? Bom, vamos partir do... Primeiro a gente tem que entender os acontecimentos por trás disso. Vamos lá. A gente já estava ali. Aquilo ali era nosso, sabe? Perfeito. Então, eles, depois de fazerem todas as cagadas possíveis com a terra deles, eles abriram um portãozinho e falaram, agora vamos cagar o deles. Então, eu nem sabia se eu podia falar essa palavra, mas eu peço desculpa já antecipadamente. Mas eles vieram pra cá tentando pegar o que é nosso. Claro, depois de um tempo eles, né, de tanta briga, absurdamente, muita coisa. Claro, a gente tem muita gente ruim do nosso lado também, fazendo por esse lado. Eles resolveram, ok, tá, a gente só quer esse cantinho aqui, tá numa boa e tal. Tudo bem, a gente até aceitaria, só que eles tinham que conviver sobre os nossos termos, o que não era errado. Só que, assim, por exemplo, do lado da Aliança tem os Night Elves. Os Night Elves, eles têm um acordo com as outras facções, que é, vocês pegam tanto de madeira e tentam desmatar o menos possível, gente. A gente precisa disso. E a Horda não tava nem aí. Eles tinham que levantar uma cidade, eles debulharam tudo. Entende? Então a Aliança tá lutando pelo que é deles. Eles querem... Claro, a partir de certo momento eles tiveram que se unir, mas até então, o que me consta, a terra é deles. Eles estão lutando pelo que é deles, eles estão se defendendo. A gente é injustamente acusado de deixar os excluídos de lado, mas não é isso. Eles destruíram o deles, o que eles querem destruir o nosso agora? É verdade. E, Rodolfo, por que a Horda é melhor? Também vou voltar lá pro passado. O que aconteceu? A gente não destruiu a nossa terra e resolveu destruir a terra dos outros. O que aconteceu é o seguinte, nós tínhamos lá os orcs, viviam em Draenor, eles tinham o planeta deles. Alguns orcs acabaram por se corromper, da mesma forma que os Draenei's na Aliança se corrompem a cada 3 minutos. Acabaram por se corromper e a Legião, não a Horda, ele destruiu o nosso planeta. Os orcs bons, sobreviventes, que queriam um lugar para criar as famílias, os filhos, usaram um portal que foi usado para o mal em outro momento
e atravessaram com os filhos no colo, procurando um lugar para viver. Eles não queriam guerra, eles queriam família. Inclusive no filme isso vai ficar bem retratado, isso vai ser muito bom isso. Eles queriam um lugar para sobreviver. A gente não chegou destruindo um lugar deles, a gente não saiu expulsando a Aliança. A Horda chegou querendo uma casa, a Aliança não deixou. A Aliança sempre foi uma facção extremamente xenofóbica, inclusive entre eles, e eles odeiam qualquer raça que não seja humano. Eles aceitaram algumas diferente por necessidade, mas eles odeiam raças que não são humanos. A gente chegou lá e a gente só queria uma casa, eles não deixaram. A gente não destruiu as coisas, não saiu explodindo. Tanto que no universo mais antigo, os únicos xamãs eram Horda. E xamã é ligado à natureza. A natureza só te aceita se tu respeitar ela. Se a gente fizesse isso, não existiriam xamãs na Horda. Tanto que o xamanismo só foi implementado na Aliança muito após a ser implementado a Horda, porque eles aprenderam conosco a respeitar a natureza. Eu acredito que a Horda é melhor porque ela não chegou querendo destruir um planeta, ela chegou querendo construir uma paz com erros, sim, de membros nossos do passado, mas querendo construir paz. E para isso ela não lutou, ela agregou os Trolls, que ninguém queria porque a Aliança considera eles aberrações, eles chamam eles de aberrações, e todas as outras raças, inclusive os Goblins. Sim. E eu considero eles melhores por isso, a gente melhor por isso. Beleza. Tá, e a nossa segunda pergunta é a seguinte. Fausto, por que a Horda não é melhor? Voltamos ao nosso excelentíssimo passado, veja bem. Ele disse que alguns orcs erraram, correto? Correto. Porém, não foram alguns orcs, foi a grande maioria. O Gul'dan induziu boa parte da Horda a se corromper, tomando sangue de demônio. Foi errado? Tu tá errado. O Gul'dan induziu não pro lado mal. Ele nunca disse, vocês irão tomar sangue de demônios e virar demônios. Exatamente. Ele enganou os próprios irmãos para acreditar que os orcs seriam fortes e sobreviveriam à escassa de alimento daquele momento. Mas isso é indução, assim. Eles acabaram acreditando. Tanto que Gul'dan, o orc, é considerado o maior traidor da história. Os orcs odeiam ele, a Horda odeia essas pessoas. Tá, mas vamos fazer o seguinte, vai ter o tempo para resposta no final da colocação dele, tá? Mas vamos deixar o Fausto concluir o pensamento dele. Ok. O que acontece? Eles foram corrompidos. Eles deixaram os demônios entrar pela portinha da frente, fazer a bagunça que eles quiseram. Tudo bem, entendo que eles quiseram vir para nossa terra, entendo que eles quiseram um cantinho. Sim, concordo que a Aliança realmente sempre teve problemas de convivência entre eles mesmos. Porém, até perante os titãs, os humanos são uma raça muito nova. Então, por isso eles estão aprendendo a conviver. A questão é, por que eles aprenderam a viver com os semelhantes e não aprenderam a conviver com a Horda? Entende? É porque a Horda não quis entrar em termos de acordos. A Horda queria sim certas coisas. E a questão do xamanismo, há uma completa diferença de religião, de pensamentos filosóficos religiosos entre Taurens e Night Elves. Elfos noturnos, eu não sei se eu tenho que falar em inglês. Não, tem que falar da linguagem do jogo mesmo. Então, assim, tá, maravilha. E aí, então, entra uma questão filosófica totalmente contrária entre um e outro. Um acredita que eles estão se aproveitando da Terra mesmo, os elementos mesmo, achando que não estão, e o outro acredita que o outro está fazendo da forma errada de utilizar os elementos da Terra, entende? Então, enquanto um se remete aos anciões e os outros se remetem aos elementos, há um conflito de pensamentos filosóficos. Então, pros Night Elves, que até então já eram os donos da Terra, entende? Entra em conflito. E é isso que a Horda por muito tempo não quis entender como um consenso. Sim, os Trolls são considerados aberrações porque os Trolls são considerados elfos que se corromperam. Então, a gente tem esse tipo de problemas. Sim. Lembrando que tem 2 minutos a pergunta, então você tenta ser o mais objetivo possível. Ok, desculpa. Tá. E então, Rodolfo, por que a Aliança não é melhor? A Aliança não é melhor porque, para começar, a terra não era deles. Era uma terra de ninguém, abandonada, tá? Nunca foi deles. Eles não são melhores porque, a partir do momento que tu considera os teus termos para tu ficar naquela terra uma escravidão, porque os termos que são colocados aqui são escravidão, vocês podem ter aqui, mas vocês trabalham para nós. E a Horda, isso é inaceitável. Os orcs, que são os fundadores da Horda,
são seres orgulhosos, às vezes eles estão errados, eles admitem que estão errados sempre, mas eles continuam lutando para aquele lado porque são orgulhosos. E a gente jamais aceitaria, a Horus jamais aceitaria um termo como de escravidão. Eles não levaram os filhos deles através do portal para serem escravos, mas para terem uma vida. Eu acho que a aliança não é melhor porque, por exemplo, os Trolls são considerados elfos que se corromperam, mas na verdade os elfos noturnos, isso já foi dito, já foi esclarecido, foram Trolls no passado. Então, se alguém se corrompeu no caminho, foram os elfos. Os Trolls eram os donos da Terra. Eles, sim, por direito, já estavam lá. E os elfos chegaram depois. Então, eles consideram que o mundo é deles. Eles têm essa ganância humana muito forte. Como os humanos são os principais líderes da Aliança, eles têm uma ganância humana, uma soberba absurda. Eles consideram que tudo que não sejam eles ou não esteja sob o comando deles é inferior a eles. E que deve obedecer a eles. E eles já demonstraram isso milhões de vezes. Inclusive com mapas inteiros do jogo específicos para experiências que os humanos fizeram tentando transformar outras raças em humanos. Nossa. Tem alguma coisa a dizer? Ou... Não, eu acho que tem que deixar ele complementar o raciocínio dele, assim, depois a gente debate melhor. Então tá bom. Então vamos para a terceira pergunta então. Vamos começar pelo Fausto. Fausto, o que tu espera que aconteça com a sua facção nas próximas expansões? Olha, eu acredito que o que eles têm feito com as facções é bem interessante. Por quê? Porque eles estão exterminando as facções. As facções estão se unindo e estão brigando por um objetivo maior, que é o planeta. Então eu acho bem interessante isso, porque essa questão de briga entre facções, uma hora tinha que acabar, isso já é uma briga bem antiga. E os próprios futuros chefes da Aliança já estão voltados mais para isso, essa questão de trabalhar juntos. E realmente eu acho que sim. Os humanos, se a gente fosse pensar por um lado mais coerente da coisa, não tão bondoso, os vilões da história são os humanos. A aliança. A questão é que eles têm a razão deles, mas eles são vilões, eles são um mal, como ele falou, eles são gananciosos. E isso não é errado, a gente também é assim, sabe? Isso é uma coisa, é uma característica, é um traço humano. Então, eu acho bem interessante essa fusão deles, sim. Eles estarem trabalhando junto, eles estarem planejando algo em que faça o mundo daqui a pouco exterminar facções, porque realmente é uma besteira. Hoje em dia, seguindo a lore do jogo e seguindo o próprio experiências do jogo, muitas vezes tem um amigo que joga na Horda, que tem um cara da Aliança e que quer jogar com seu amigo da Horda. A gente há muito tempo já abandonou essa briga de facção, pra falar a verdade. Legal. E tu, Rodolfo, o que tu espera que aconteça? E isso é uma realidade no jogo, desde, acho que do cataclismo, dá pra dizer, dessa expansão, eles começaram a criar maus tão grandes que sozinhos a gente não consegue vencer. Então eles estão realmente tentando unir as facções. É a terceira vez seguida já, e na próxima expansão isso vai ficar mais claro, porque a gente vai enfrentar de novo essa legião é o nosso mundo que está em risco de verdade. Eles vão surgir de todos os cantos em hordas de monstros e a gente precisa enfrentar eles juntos. Sozinho a gente não é forte o suficiente. Eu acredito que eles não vão conseguir desmantelar essa coisa, porque é muito clássico já da história. Tem raças que se odeiam, não podem se ver, sabe? Mas vai acabando, vai se limitando, assim, a rivalidade já não é mais a mesma. E eu acho que no futuro vai diminuir, mas eu não sei se eles conseguiriam acabar ela por ser uma coisa tão forte já dentro desse mundo, sabe? Mas realmente está diminuindo, que eles tentam fazer isso para aproximar mais as pessoas de fora, isso é inegável. Sim. Bom, a rivalidade promete acabar nessas próximas expansões, mas aqui no programa ela continua, porque a gente vai para a segunda rodada agora. O segundo round funciona da seguinte forma: são 5 perguntas objetivas para vocês respondê-las em seus respectivos quadros. No fim do tempo, vocês devem apresentar os seus quadros com a resposta para a câmera subir, que ele está na frente de vocês. Tá? Cada pergunta vale 10 pontos. Preparados? Uhum. Então vamos para a pergunta número 1. Originalmente, qual a cor da pele dos orcs? Letra A, marrom. Letra B, verde. Letra C, bege. Ou letra D, vermelho? Valendo. Então, pode mostrar as respostas. Então, o Fausto respondeu letra A e o Rodolfo também respondeu a letra A, que é marrom.
E a resposta correta é marrom. A pele deles é marrom. Vocês sabem explicar por que é marrom? O marrom é a cor original dos orcs, eles têm naturalmente esse tom de pele. Os verdes são os que foram afetados pelo sangue de demônio, ou pela radiação do sangue de demônio. Orcs que estavam perto de quando aconteceu toda essa corrupção também ficaram verdes. Os vermelhos são os que tomaram sangue de demônio 2 vezes. E os mais beges, mais escuros, até cinza às vezes, são os que trabalhavam na fundição roxa negra, que é uma fundição dos orcs na história do jogo. Eles ficaram com essa coloração por causa que trabalhavam lá. Com carvão e coisas assim. Show de bola. Então vamos para a pergunta número 2. Aproximadamente quantos anos antes da Primeira Guerra os Elfos Noturnos encontraram a Fonte da Eternidade? Letra A, 100 mil anos antes. Letra B, 10 anos antes. Letra C, 10 mil anos antes. Ou letra D, 1000 anos antes. Valendo. Lembrando que a letra A é 100 mil anos, a letra B são 10 anos, a letra C 10 mil anos e a letra D 1000 anos. Tempo acabado, então. Pode mostrar suas respostas. Então, o Rodolfo respondeu letra D e o Fausto respondeu letra C. Peraí, só uma dúvida. A letra C era 10 mil anos? 10 mil anos. Ah, então tá certo. E a resposta correta é a sua, Fausto. Letra C, 10 mil anos Eu antes não ia lembrar, né? da guerra, eles encontraram a fonte da eternidade, né? Vamos para a pergunta número 3. Qual dessas celebridades não joga World of Warcraft? Letra A, Cameron Diaz. Letra B, Macaulay Culkin. Letra C, Brad Pitt. Ou letra D, Ben Affleck? Letra D. Ben Affleck. Pode mostrar as respostas. Então o Fausto respondeu letra C, Brad Pitt, e o Rodolfo respondeu Ben Affleck, letra D. E a resposta certa é Brad Pitt. Brad Pitt não tem nenhuma conta no jogo. O Ben Affleck joga? Ben Sim. Affleck Ben joga. Eu Affleck sei, é que um- eu sei que o Super-Homem, o ator, joga. O Henry Mas eu Cavill. não sabia que o Ben, Ben Affleck é jogava. um nerdão Não sabia que ele de jogava marca bola. maior. Isso aí vai muito além do conhecimento do jogo mesmo em si, Mas, né, cara? mas eu admito que eu fiquei com dúvida, porque o Brad Pitt, eu acho que ele é muito cool pra esse tipo de coisa. O Brad Pitt, eu já vi ele falando que ele joga, mas o Ben Affleck eu nunca tinha visto ele falar em nenhum lugar. Olha só. Eu sabia que o Hulk Hogan joga. Sim. Vamos para a pergunta número 4, então. Em que dia foi anunciada pela primeira vez, anunciada pela Blizzard, a 6ª expansão de World of Warcraft Legion? Letra A, 6 de agosto de 2015. Letra B, 7 de abril de 2016. Letra C, 7 de agosto de 2015. Ou letra D, 5 de agosto de 2015. É quando foi anunciada que ela ia sair, não quando Anunciada. ela vai, tá? Quais as opções de novo? Vou ler de novo. Letra A, 6 de agosto de 2015. Letra B, 7 de abril de 2016. Letra C, 7 de agosto de 2015. Ou letra D, 5 de agosto de 2015. Ah, se eu soubesse Valendo. que dia da semana é esses daí, eu ia saber. Eu vou levar pra lendária bicuda. A letra C é qual mesmo? Letra C, 7 de agosto de 2015. Eu não vou lembrar. Então, tempo acabado, Não vou então eles lembrar. já mostraram sua resposta. O Fausto respondeu letra D e o Rodolfo respondeu letra C. Eu não sei. E a resposta correta é letra A. A expansão foi anunciada dia 6 de agosto de 2015. Eu não lembrava. 6, 5 e 7, sacanagem também. A produção não poupa, né, cara? As Eu perguntas... sei onde foi anunciado, mas não lembro. Eu também, eu Não não- lembro o dia. Então vamos para a 5ª e última pergunta. Quem foi Azeroth? Letra A, um elemental de fogo. Letra B, um demônio comandante dos Doomguards. Letra C, um demônio comandante dos Spitlord. Ou letra D, um Warlock? Asinoph, tu disse? Isso. Como é que é as alternativas de novo? Alternativa A de novo, então. A, um elemental de fogo. Letra B, um demônio comandante dos Doomguards. Letra C, um demônio comandante dos Spitlords. Ou letra D, um Warlock? Valendo.
Tempo acabado, então. O Rodolfo respondeu letra B e o Fausto também respondeu a letra B. E a resposta correta é a letra B. Ele foi um comandante dos Doomguard. Essas são as adagas do Elise. Os Warglaves. E com isso chegamos ao fim de mais uma rodada. E agora é a hora da última e decisiva rodada desse programa. Agora começa a nossa terceira rodada. Nessa parte do programa, cada um vai fazer uma pergunta para o seu adversário. Se ele responder corretamente, ganha 20 pontos. Caso contrário, quem ganha é quem fez a pergunta. O tempo máximo de resposta é de 2 minutos. Antes de iniciar a rodada, vamos fazer um para o ímpar, né? Só que dessa vez, quem vencer será o primeiro a perguntar. Tá? Pode tirar para o ímpar. Tá? Quem ganhou? Eu. Eu ganhei. Tá, então o Fausto ganhou. Quem começa perguntando é... Tu começa perguntando. Então tá, na verdade minha pergunta é mais uma pergunta de opinião, porque eu não cheguei a ler nada sobre essa parte da Horda e eu sempre achei muito ridícula a parte do Troll, Eterno Green Jesus, quando saiu ter deixado o Garrosh no lugar. Então eu queria saber o que tu acha sobre essa, não ter botado o Voldin ou a Sylvanas. Eu entendo, a Sylvanas na época tava bem a Lé da Cuca, mas o Voldin ele era com certeza, ou até o próprio Karn, mesmo sendo mais novo. Na época não era nem o Karn, o Bane ainda estava vivo. É verdade. Não ter deixado ele colocar no lugar do como o Warchief assumiu o Garrosh. Eu nunca entendi muito essa escolha do Troll, assim. Entendo que ele é filho do Grom e etc. Tem toda essa parte de linhagem, de história dos orcs com ele. Mas realmente não desceu, inclusive até pra Horda, imaginei quando desceu isso tudo bem. Pode responder. Não desceu. Foi uma decisão que ninguém nunca entendeu, porque o Troll ele é um personagem de paz, de sempre político. E essa decisão, todo mundo já sabia que ia dar problema, tanto que todo mundo foi contra, teve briga, teve Sim. O querido do Bane veio a morrer numa briga injusta que envenenaram, enfim, a arma do Garrosh, sem ele saber, mas enfim. A gente não concordou com isso, sempre fomos contra, e tanto que no decorrer da história, após ele virar o chefe guerreiro, ocorreu uma revolução e a gente tirou ele do poder. A gente nunca se orgulhou do Garrosh, sim do pai dele. O pai dele, a gente tem um grande orc, um grande líder, mas a gente odiava o Garrosh porque ele sempre foi um filho mimado, acostumado a ter fama por não ter feito nada. Sim. Tu perguntou como é que a gente se sente. A gente se sentiu absolutamente frustrado e não representado. Nós tínhamos o Vol'jin, o Saurfang, ainda temos o Saurfang que vai virar líder dos orcs, eu fiquei muito feliz com isso. Que estavam lá para nos representar. A Sylvanas, ela ainda não estava pronta. A gente não concordava e o que ficou para nós que estamos por dentro da história é que o Troll, primeiro, ele errou. Foi um erro, ele errou, assim, bem simples. E segundo, ele fez por carinho ao pai dele. Ele achava que ele devia algo pro Grom. E ele sempre achou, porque o Troll na história já ficou bem claro que ele fica muito triste com as coisas e ele se culpa. Sim. Ele se culpava pela morte do Grom, porque ele desmaiou naquela luta, ele foi nocauteado e quem morreu pra salvar os orcs foi o Grom. E ele se sentia no dever de honrar o sobrenome Grito Infernal, Hellscream. Eu acredito, a gente acredita que é por isso, que era pra honrar esse sobrenome. E foi uma decisão bem infeliz mesmo. Assim. A gente nunca concordou com ela. Sim. Então tá. E então, Rodolfo, pode fazer a pergunta pro Fausto. A minha pergunta já não é tão boazinha. Então, a Horda sente vergonha dos líderes do passado, como o Garrosh, que sempre exaltou xenofobia e racismo desde o começo, sempre era extremo. Ele só acreditava que os orcs eram bons. Mas a Aliança parece que venera personagens que fazem exatamente a mesma coisa. O Rei Varian, que chama orcs e trolls de aberrações. A Aléria, que inclusive tem uma estátua para ela, que tem nojo de orcs. Ela odeia orcs, assumidamente. E a Veressa, que odeia elfos sangrentos com todo o coração. Até os próprios elfos noturnos que odeiam anões, eles odeiam os próprios membros da Aliança. Sim. Seria então a Aliança xenofóbica, ela é uma facção preconceituosa? 100%. Ela é? 100%. Não, mas o Varian, assim, é legal porque o Varian ele tem toda a história de ódio que... Os orcs mataram o pai dele. A Garona, né, inclusive, só que a Garona ela é meio Draenei também. Então, mal sabia ele que ele odeia parte da facção dele também. E eram orcs dominados. Exatamente. Ela era controlada pelo Shadow Council. E
Então o Varian já começa dessa parte, assim, até por ele ter sido sequestrado, ter sido posto pra fora, ele voltou bem maluco, mas como no final da expansão tu vê, assim, no Siege of Glimar, quando eles tiram o Garrosh do poder, o Varian tinha todo e total poder pra acabar com a Horda de vez ali. E ele foi bem democrático, deixou a Horda se levantar, deixou eles estipularem um líder, ele ficou longe, ficou na dele, eu achei bem interessante, na verdade, porque eu sou muito fã do Varian, sou absurdamente fã do Varian. Mas fiquei bem feliz que ele fez isso, porque eu sempre gostei do Varian pelo fato do Varian ser um humano que sempre foi capaz de sair com força física e habilidade contra qualquer orc, inclusive ganhando de um Blade Master ou orc. Ele foi escravo, né? Exatamente. O Varian foi um escravo que tal como o conquistou Troll. a liberdade lutando. Mas o Troll não odeia os humanos. O Troll foi criado por humanos como um orc escravo. Concordo. O Varian conquistou a liberdade, Sim. diferente, né? Sim, sim. O Troll ele não teve que lutar, ele foi Não. bem, tanto que ele é pacífico. Ele é bem diplomático, ele foi criado por um diplomata, né? Exatamente, mas tem vários exemplos na Horda de, por exemplo, o Carraf, que não odiava humanos, ele odiava todo mundo, na verdade, mas ele não odiava humanos especificamente. O Varian até, é que quando o Varian é dividido em dois pela magia, fica um lado que fica conhecido como Logosh, que é o lado gladiador, e do outro lado fica o lado mágico dele, que é a parte, de uma certa forma, diplomática. Só que até nos próprios lores, assim, quando eles se juntam, o lado que fica sobreposto é o lado do Logosh. Então, ele é muito mais revoltado, querendo destruir tudo, querendo vingança com todos aqueles que, de uma certa forma, tiraram ele do poder, do que outra coisa. Porém, o Anduin e a Jaina uma vez preparam pro Troll e pro Varian se encontrarem e decidirem certas coisas. E eles estavam realmente se aliando. E por causa do Garrosh, na época aprontou alguma besteira a mais o Shadow Council. Eu não me lembro bem o que aconteceu. Os Elfos Sangrentos iam se juntar à aliança e eles estavam com o mensageiro com uma carta e o Garrosh mandou só botar essa carta trocando o que estava escrito para fazer eles serem mais inimigos. Sim, sim, mas tem outra coisa dentro do encontro assim também que eu não me lembro, eu li, mas não lembro bem. Porque são 10 anos jogando, então a gente não vai conseguir resumir tudo em 20 minutos, né? Pois é. É por isso que a gente vai... Bom, a gente viu que vocês são fãs e isso ninguém discute, né? Mas a gente vai ver quão rápido vocês são na terceira pergunta que começa agora. Lembrando que essa questão vale 50 pontos, portanto prestem atenção. Um dos nossos convidados vai colocar um fone de ouvido enquanto o outro responde a pergunta. Começamos com o perdedor para o ímpar, que foi... Eu perdi a segunda vez. Tá, então começamos contigo. Agora a nossa produção vai entrar e vai colocar o fone de ouvido enquanto eu faço a pergunta para ele e depois vice-versa. Dessa eu vou pedir para que tu vire de costas daí, para não ter nenhum tipo de leitura labial. Nossa, da seguinte opinião, se ele conseguir a leitura labial, pra mim ele mereceu. Bom, acho que ele não tá nos escutando. Na verdade eu tô. Eita, então ele tá. Tá volume. Não tô mais chovendo. Tá bom, tá não me tô te escutando? ouvindo. Não, então beleza. Tá. Então, Fausto, você tem exatamente 30 segundos para citar todas as raças jogáveis de World of Warcraft e classificá-las de acordo com a facção. Tá preparada? Sim. Então, 1, 2, 3, vai. Aliança, humano, gnomo, night elfo, Vorgen, não. Horda, orc, troll, blood elf, goblin, tô esquecendo alguém. Undead. E panda, pros dois. Não tem mais nenhuma? Terminou o tempo. Mais que tivesse, não ia poder mais responder. Agora a produção vai tirar o fone e vai colocar o fone no nosso querido convidado. Que música boa. Então Eu acho achei também que tu vira de costas. Pra...
Bom, Rodolfo, a terceira pergunta é a seguinte. Tu tem 30 segundos para citar todas as raças jogáveis de World of Warcraft e classificá-las de acordo com a facção. Eu posso dizer a facção e as da dela e a facção e as da dela? Isso, Tá. pode ser assim, tá? Tá. 3, 2, 1, valendo. Aliança é Vormes, Gnomo, Humanos, Elfos Noturnos, os Pandaris que são neutro e acho que era isso daí. E a Horda tem os Orcs, os Trolls, os Goblins, os Elfos Sangrentos e os Pandaris que são neutro também. E os Taurins. E os Humanos, e os Aliança acho que tem alguma, Vormes, Draenei. Os Draeneis também. Tá. Vamos esperar terminar o tempo. Pode, então tá. Pode tirar os fones aqui. Não sei se os Pandaris contam, mas Na verdade eles contam. tá De bom. fato, a música era boa. A música era boa, falando. Antes de dar o resultado final, queríamos agradecer a presença dos participantes Fausto Carnini e Rodolfo Dalegrave aqui no programa de hoje. Então vamos ao resultado. Na primeira rodada, Rodolfo ganhou com 40 pontos. Na segunda rodada, Fausto ganhou com 40 pontos. E na terceira rodada, quem ganhou e já levou o prêmio do programa, no caso, né, a vitória, foi o Rodolfo. O Rodolfo ganhou com 130 pontos. Eu tenho meu copo d'água. E aí, Rodolfo, o que você tem a dizer? Vai chorar? Vou visitar a favela. Pode visitar. Vou lá. A gente aceita que isso não é possível. Não, quem é que falou que eu vou lá visitar? Não foi dessa vez, Fausto, mas haverão outras oportunidades aí, Nunca quem será. sabe se lançar mais uma expansão e a gente fazer mais um programa, né? A gente pode convidar de novo, tu pode Não, aceito. ter uma revanche, entendeu? Eu vou no velório do Varian lá te abraçar. O Vara não morreu, ele nunca morre. Ele é pior que bola, ele sempre volta. Chegamos ao fim de mais um episódio de Quem é Mais Fã, programa da Free TV gravado aqui na Universidade de Caxias do Sul. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum programa. Lembrando que todos os links das nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar também o link do site da Free Speech, onde você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. Até o nosso próximo programa e valeu, galera!